A 5 dias do segundo turno, Boulos foi à zona sul de São Paulo e protagonizou cenas comoventes com a população do Jabaquara. Levou esperança a morador de rua em busca de políticas públicas. Diz os motivos que o levaram a largar sua vida de classe média ainda na adolescência para lutar em movimentos sociais e deu um baile no vice-prefeito da chapa de Ricardo Nunes. Ainda no início, um eleitor de Boulos convicto abriu espaço para o candidato explicar melhor a participação da Marta Suplicy na sua chapa. Você tem uma vice que quando era moleque, eu votei nela, certo? A Marta. E o outro tem um vice que, sabe lá Deus, né? Da polícia e tal. Aí eu queria que você explanasse isso pra gente, cara. Além de exaltar políticas implementadas pela Marta Suplicy, que ainda hoje são parte da vida na capital, Guilherme Boulos não poupou o vice do Ricardo Nunes. Eu tenho o maior orgulho de ter como vice a Marta, que fez céus, bilhete único, merenda escolar, uniforme, vai e volta, um montão de coisas e legados para a cidade de São Paulo. O vice do meu adversário é um perigo para a cidade. E não é porque ele é da polícia, porque eles gostam de dizer isso, né? Que a gente seria contra, não é isso não. É porque ele defende um modelo de polícia que não é o modelo que uma sociedade democrática deve ter. Ele já disse, isso não sou eu que estou dizendo, ele já disse que o morador da periferia tem que ser tratado pior que o morador dos jardins. É isso que eles defendem. No tempo da eleição, eles fazem ali ó, fazem o cambalacho, tentam esconder, mas a defesa deles é essa. Isso que você falou, mais do que sair de férias. Vamos lembrar uma coisa, gente. Vamos lembrar uma coisa. Pensa bem. São Paulo várias vezes já foi governada por vice. O Kassab era vice e virou prefeito. O Bruno Covas era vice e virou prefeito. O próprio Ricardo Nunes era vice e virou prefeito. Então veja. Imagine esse cidadão chamado Melo Araújo assumir. Não vai assumir porque eles não vão ganhar e nós vamos ganhar a prefeitura de São Paulo. Agora, imagine se esse cidadão ganhasse, por alguma razão ele sai, e até com tanto de processo que ele tem, essa razão pode até ser involuntária, se é que vocês me entendem, né? Esse cidadão sai, assume o vice. Um cara que pensa desse jeito. Um cara com cabeça de opressão, com cabeça de ditadura contra o povo. A cidade precisa saber disso e conhecer isso. Por isso é muito importante a gente conhecer os vices, e conhecendo os vices é um motivo a mais para votar 50 no próximo domingo. Logo em seguida, o debate ganhou rumos diferentes, de intimidade e trocas sinceras com o povo sobre sua trajetória de vida. E eu tenho uma pergunta para te falar, que eu sei que vai sair do seu coração. O que passou na sua mente, um moleque novo, de 15, 16, 17 anos, largando uma estrutura familiar, de um pai médico, de uma mãe médica, de estrutura que todos os jovens têm que ter. Largou o ar-condicionado na sua casa, no seu apartamento, para você viver com 17 anos, em busca de igualdade para o nosso povo da periferia, para você entrar em acampamento em busca de igualdade para o nosso povo. O que passou na sua cabeça com 17 anos de você ter largado tudo isso na sua vida que a grande maioria do jovem precisa? Uma comida boa, um pai com dinheiro, uma mãe com dinheiro. O que passou na sua mente, meu parceiro? Na resposta, Boulos dá uma verdadeira lição de humildade e convicção. Você sabe, cara, que, assim, as decisões de vida que a gente toma, às vezes elas não são motivadas pela cabeça, elas são motivadas pelo coração. Aliás, as principais decisões que a gente toma na nossa vida, muitas vezes não é planejado. Não é uma coisa que a gente raciocinou, pensou, refletiu e foi lá e fez. A gente fez motivado por aquilo que move a gente, pelo coração e pela emoção. Cara, quando eu era criança, tem várias cenas que a gente lembra, né? Que fica marcada. Uma delas, eu era moleque, acho que tinha uns 10 anos de idade ou menos. Eu morava com meus pais em Pinheiros. Como ele falou, meus pais são médicos, professores.
e me deram condições que a maioria das crianças e dos jovens dessa cidade não tem. Condições privilegiadas. E minha mãe estava me levando para uma padaria que tinha ali, perto da Teodoro Sampaio. E aí tinha um morador de rua na porta da padaria. O morador de rua, eu me lembro como se fosse hoje, eu vejo essa imagem hoje. O morador de rua se levantou para pedir alguma coisa. E eu, moleque, me assustei, criança, e agarrei na minha mãe. Minha mãe me pegou, me levou para dentro da padaria, comprou o melhor lanche que tinha na padaria e pediu para eu dar para ele. Aquele dia, cara, virou uma chave na minha cabeça. Porque muitas vezes a gente vê, mas não enxerga. Ontem eu fui 11 horas da noite na Praça da Sé. Não sei se vocês viram o vídeo. Eu fui lá até para responder o absurdo que o nosso adversário falou, que tinha crianças brincando 11 horas da noite. Ele falou isso no debate. Eu fui lá 11 horas da noite. Eu saí de lá chorando. Porque eu vi pessoas invisíveis, abandonadas, largadas, que a cidade trata elas como se elas não existissem. Pessoas que estão lá e são tratadas como se fosse lixo. E a gente foi ganhando, porque a vida é dura. A gente foi ganhando como se fosse uma indiferença, como se fosse uma armadura na gente, que a gente também foi deixando de enxergar. A gente vê uma criança no semáforo com uma plaquinha dizendo que está com fome, e às vezes a gente não consegue enxergar os nossos filhos nessa criança. A gente vê um idoso deficiente numa praça, debaixo de um viaduto, e a gente não consegue enxergar nosso pai. O que me fez, Digão, entrar na política, entrar no movimento social, porque para mim aquilo era política, não era de partido, não disputava eleição, mas para mim aquilo era política. Porque a política é a forma que a gente tem de mudar o mundo que a gente vive, de fazer uma sociedade melhor, mais justa, mais humana para todo mundo. Quando há 20 e poucos anos eu entrei no movimento social, foi com esse propósito. E é esse mesmo propósito que 25 anos depois me faz querer ser prefeito de São Paulo. Não mudei em nada nesse propósito. O que mudou é o alcance que a gente pode chegar para chegar em mais gente. Porque no movimento a gente conseguiu muita coisa. E fazer casa para muita gente. Mas na prefeitura, com a caneta na mão, do maior orçamento do país, a gente vai conseguir muito mais. O nosso objetivo é fazer essa cidade mais humana. É olhar para o nosso povo. É não deixar que a cidade mais rica do Brasil tenha gente tratada como se não fosse gente. É isso que existe hoje. É isso que me moveu lá atrás, meu irmão. E é isso que me move hoje. Obrigado aí pela sua pergunta. Obrigada. E por relembrar essa história. No entanto, o momento mais emblemático do debate veio logo a seguir. Em questão das pessoas que estão morando nas ruas, que está em questão de vulnerabilidade, não tem aonde dormir, não tem aonde comer, não tem aonde parar. O que o senhor pode fazer em questão a isso? Uma aula de humanidade se segue na resposta. Eu estava falando aqui, eu trabalhei no Movimento Sem Teto 20 e poucos anos. E eu aprendi muita coisa no movimento. Às vezes aprendi coisas com gente que nunca tinham sentado num banco de escola, mas que me ensinaram muitas lições. Como eu acho que a gente tem condição de resolver isso? Para mim são 3 passos. Primeiro, é o óbvio. É fazer casa. É ter uma política de moradia. Sim, concordo. Por isso eu decidi fazer o maior programa habitacional da história de São Paulo, que a gente vai fazer a partir do ano que vem. Só que tem uma coisa. Até as casas ficarem prontas, demora. Então você tem que ter uma política para fazer, nesse meio ter um acolhimento decente para vocês que estão na rua. Porque hoje, gente, eu não sei se você teve alguma experiência assim, mas ontem eu fui almoçar com a população de rua lá no centro. E o que eu ouvi das pessoas foi o seguinte, gente dizendo, ô Boulos, eu não vou para um abrigo da prefeitura e às vezes prefiro ficar na rua porque eu sofro mais humilhação no abrigo do que na rua. Porque muitas vezes no abrigo é pulga, percevejo, é marmita azeda, é desrespeito. Pior, as pessoas não vão para o abrigo. Ontem um senhor me falou isso lá na Praça da Sé. Ele tem 2 cachorros.
Ele falou, eu perdi minha família. Minha família hoje são meus bichinhos. O quanto de gente que está na rua, que o único companheiro que ele tem é o cachorro. E aí vai no abrigo, não tem espaço para o cachorro. Aí ele não vai. Quantas pessoas que estão na rua, que a única forma de ganhar um dinheiro é a carroça para pegar uma reciclagem. Vai no abrigo, não tem espaço para carroça. Eu estou vendo ali o 10, que é um cara que eu conheci há muitos anos ali atrás, com a camisa do Pimp My Carroça, que é um movimento importante nessa área. Bom te ver, viu, 10? Tempos que eu não te via, satisfação te ver aqui. Conheci o 10 quando ele estava em situação de rua. E para isso é fazer abrigo humanizado, acolhimento que respeite as pessoas. Agora, abrigo não é casa, e nunca vai ser. Albergue não é casa. Por melhor que ele seja, não é casa, ele é um espaço de passagem. Como que a gente cria a porta de saída? Aí é que a gente vai dar o pulo do gato. O pulo do gato vai ser o seguinte, eu vou fazer um programa para qualificar profissionalmente as pessoas que estão na rua, no que for. Vou dar um exemplo, construção civil. O tanto de obra que tem em São Paulo. Está até faltando mão de obra qualificada, pergunta para as construtoras. Está difícil achar um pedreiro, um mestre, um encanador, um eletricista, né? Não está fácil achar. Agora imagine, a prefeitura montar escolas, formar essas pessoas que estão em situação de rua e botar lá no papel o seguinte, a prefeitura faz obra, viaduto, túnel, canalização de córrego, um monte de coisa. A prefeitura chegar e botar no contrato para a empresa que ganhar, que no meu caso não vai ser empresa de amigo, de compadre, nem jogo combinado como é nessa prefeitura. Dizer o seguinte, a empresa que ganhar, ela vai ter que botar, sei lá eu, 10, 20% da mão de obra tem que vir das escolas da população de rua. Aí vê, hoje um salário na construção civil está 2,5, 3 mil. Você, Marcelo, vai poder ter um salário que vai te permitir, no meio tempo, até sua casa sair, com 3 mil você consegue pagar um aluguel, reconstruir sua vida e sair da rua. Então a gente tem essas 3 etapas. Acolhe de maneira humana, faz a formação para dar o emprego e depois chave na mão e moradia para quem precisa. Então eu vou falar uma coisa, vote 50, Boulos 50. Obrigada, Marcelo. Por fim, Boulos contou com participação especial do ministro do governo Lula, Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário. Confira agora o hábil discurso do ministro em apoio à candidatura de Guilherme Boulos em São Paulo. Guilherme Boulos, ele vem da luta social em São Paulo. E o tema do compromisso do Guilherme Boulos por uma cidade que garanta segurança alimentar a todos os seus habitantes. Vou contar para vocês, essa semana 2 filhas minhas ficaram grávidas, juntas, né? E uma falou, pai, como dá fome na gravidez? E eu fico feliz de ter os alimentos. E fico pensando quem não os tem na gravidez. E o Guilherme vem da luta das cozinhas comunitárias. Como que a gente faz o mapa da insegurança alimentar na cidade e coloca os equipamentos de cozinhas comunitárias nos bairros onde há insegurança alimentar. O Guilherme foi o relator do projeto que criou as cozinhas comunitárias e colocou um programa de aquisição de alimentos para as cozinhas comunitárias. Logo, o alimento vem dos produtores rurais para as cozinhas comunitárias e assim atender nos bairros onde há insegurança alimentar. Um terceiro tema é o tema das hortas comunitárias e da agricultura urbana e periurbana. Isso é, estimular em todos os terrenos baldios, debaixo das linhas de transmissão, a um programa de hortas comunitárias. Aqui em São Paulo, em alguns lugares já tem, e o presidente Lula vai lançar esse programa em Xerém, junto com o Zeca Pagodinho, Guilherme, lá em Xerém. Né? E também a importância, nesse momento, de pensar a alimentação escolar. O Guilherme falou, a alimentação escolar, ela compra no mínimo 30% da agricultura familiar. Mas, Guilherme, você poderia aumentar esse patamar em São Paulo.
comprar mais que 30%. Comida orgânica nas escolas, da agroecologia, contra o agrotóxico e fazer com que os nossos alunos tenham comida orgânica. E também, Guilherme, para terminar, um trabalho de educação alimentar da nossa sociedade, que muita gente deixou de comer comida que é de qualidade e passou a comer ultraprocessados, que geram problema de hipertensão, de diabetes. E é por isso que nós temos que voltar à cultura alimentar do nosso povo. Por isso, São Paulo, a cidade da segurança alimentar, Guilherme Boulos, 50. Muito obrigada, ministro.